Aqui estamos na segunda edição. Se você não viu o primeiro, volta lá que tem. Por que será que a maioria das empresas quebra antes de completar 3 anos? Acho que está faltando trabalhar como é que se transforma uma boa ideia num bom negócio. E é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Fica aqui depois da vinheta. Fala galera, bem-vindos ao SOS Empreendedores. Hoje tem muito conteúdo legal aqui comigo, Alessandra Andrade, e com meu amigo Fernando Gaspar. Salve transformadores, sejam muito bem-vindos a mais um programa SOS Empreendedores e aqui estamos na segunda edição. Se você não viu o primeiro, volta lá que tem muita coisa boa para você acompanhar aí essa trilha empreendedora que nós estamos montando com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos falar sobre ideação e MVP. Exatamente. E Ale, por que 80% das micro e pequenas empresas no Brasil fecham suas portas entre 3 e 5 anos? Você sabe por quê? Eu acho que falta um pouco de teste, de planejamento. E é por isso que existem essas fases. A ideação é aquele momento entre a ideia inicial, onde você está entendendo o problema e criando uma solução. Mas você precisa testar essa solução com o seu cliente. E para testar, aí sim, você precisa de um MVP. MVP é uma sigla bonita para Minimum Value Product. Na realidade, é assim, é um protótipo. É uma forma onde você vai pegar essa visão inicial da startup, essa ideia que corresponde à solução para o seu cliente e você vai testar ela de alguma forma, uma fatia. E você vai descobrir se isso realmente resolve o problema ou se era apenas uma expectativa utópica. Quando nós estamos falando de modelo de negócio, nós precisamos ter 3 coisas muito importantes e bem alinhadas. A primeira é a proposta de valor, que é como é que você resolve o problema do seu cliente, como é que você faz diferença na vida dela. Segundo é entender esse cliente, saber quem mesmo tem esse problema e como é que você pode acessá-lo. E a terceira é que alguém tem que pagar a conta. Não adianta o cliente achar o produto legal, a ideia boa, mas não pagar no final. Então, se essas 3 coisas não funcionarem, não adianta terminar Canvas, não adianta fazer plano de negócios. O segredo é exatamente esse: ir para a rua, fazer o seu MVP, falar com o seu cliente e testar. Testar se essa solução realmente resolve a dor de cabeça que você se propôs a resolver. Exatamente. Uma das ações mais eficazes que você tem aí para validar o seu MVP é uma coisa muito simples, é olhar sempre o seu negócio de fora para dentro e nunca de dentro para fora. Sabia que essa é a principal dificuldade de todo empreendedor? Muitas vezes ele olha as suas habilidades e ele quer literalmente usar suas habilidades, seus talentos e suas paixões para vender. Então, nunca olhe só as suas habilidades. Então, vou dar aqui um exemplo. Há pouco tempo atrás, nós passamos por um momento de pandemia muito brava aqui no Brasil. E tinha uma empreendedora que ela fazia biquínis, fazia diversas coisas que ela fazia em sua máquina de costura e tinha lá diversas costureiras empreendendo para ela. E num momento de pandemia, o que ela fez? Ela olhou a necessidade do mercado e ela começou a fazer máscaras logo no comecinho da pandemia. Ela ganhou mais dinheiro fazendo máscaras, que era uma necessidade do mercado, do que com a sua própria linha de biquíni. E ela começou a fazer o quê? Que a gente chama na linha de startup. Ela pivotou o seu modelo de negócio, ou seja, ela deu uma migrada, ela olhou para o que o mercado precisava para depois ela trazer para dentro da sua caixa. Para dentro da sua casa, desculpa. Então, ou seja, olhe sempre para fora, veja o que o mercado precisa e depois entenda com as suas habilidades, com a sua paixão, como você consegue atender a essa necessidade, a esse nicho em específico que vai ser uma chance muito boa para você colocar todas essas suas aptidões em prática. E sabe, Nando, às vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir visualizar o que é um MVP. Então, eu vou te fazer uma pergunta e estou fazendo essa pergunta para você que está aí do outro lado também. Se eu fosse fazer se a minha grande ideia
fosse um carro, né? E as pessoas pudessem ir, né? Por aí, né? Visitar as pessoas, ter mobilidade. Como é que eu faria um MVP de um carro se o carro ainda não existisse? Olha, eu penso que talvez começaria pelas rodas. A roda tem mobilidade? A roda te leva em algum lugar? Sozinha? Só a roda? Não. Sozinha não. Não. Então, tem esse gráfico que você está vendo aí na tela, e ele começa do skate para o patinete, do patinete para a bicicleta, mas sempre, em qualquer um desses estágios, você tem a capacidade, a condição de fazer com que uma pessoa se locomova para onde ela quer e da forma que ela quer, no momento que ela quer, com autonomia. E isso é uma validação de um carro. Não é a roda, não é se ele é bonitinho, ou a cor, ou se ele tem cheiro de banco de couro. Então, é assim que vocês têm que pensar um MVP. Não é tirar um pedaço, né, uma fatia do seu produto, mas sim uma essência dele, uma forma que você consiga fazer com que a pessoa experimente e valide se realmente ela precisa dessa solução. E no programa de hoje você vai ver muita coisa legal. Nós fizemos uma entrevista com Arnédio Oliveira. Esse cara é um gigante. Ele vai apresentar para você como as ideias dele criaram muitas disrupções dentro da associação comercial. Isso se chama disruptivo e intraempreendedorismo, que você, mesmo não sendo um empreendedor, pode fazer dentro da empresa que você trabalha e também pode utilizar essas ideias para quebrar fronteiras e barreiras na sua empresa. E não é só isso não, Nando. A gente tem os nossos quadros do Deu Merda, na prática. Então, fica aqui com a gente. Tem muito conteúdo e você com certeza vai aprender uma coisa nova hoje. E siga a gente nas redes sociais que tem muita novidade sempre quentinha aqui para você. Vamos lá! Fala galera, estamos aqui com mais uma entrevista fantástica e dessa vez a prata é da casa. A gente precisa mostrar da fonte que a gente bebe, né, Nando? Quem que ensina a gente a fazer os Paranauê? Exatamente, porque aqui, casa de ferreiro, espeto é de ferro mesmo, né? E a gente trouxe nada mais, nada menos do que o nosso superintendente institucional da Casa da Associação Comercial, Arnédio Oliveira. Seja muito bem-vindo ao SOS Empreendedores. Muito obrigado, estou aqui entusiasmadíssimo, muito obrigado pela prata da casa, muito obrigado pela apresentação. Ele guarda carinhosamente na sala dele uma forca. É verdade. Eu queria que você me contasse essa história da forca. Aquela forca tem uma história linda. E eu acho que eu nunca mais, até o meu tempo de vida de existir, aquela forca vai comigo para onde eu for. Porque aquela forca, ela tem uma história espetacular. O presidente na época era o Guilherme Afif Domingos, nosso grande Afif, e aí ele criou o impostômetro, inventou que a gente tinha que inaugurar o impostômetro, e a gente tinha que fazer uma bela inauguração do impostômetro. Então, a gente tinha que criar uma sensação do imposto, do cidadão que paga imposto e do imposto exagerado, do imposto absolutamente alto. E a gente criou então um clima da inauguração do impostômetro com o Paulo Goulart na época, com a Anissete Bruno, com o Paulo, toda a produção. E o Afif inventou, de última hora, de colocar uma forca no meio do pátio do colégio, tá certo? Um patíbulo, e aí trato eu de procurar um marceneiro para fazer um patíbulo. Liguei pro cara e falei, patíbulo? Eu nunca fiz um patíbulo. Eu não conhecia nem esse nome. Pois é, patíbulo é é o local onde os enforcados sobem, né? O cara que vai executar a sentença puxa o alçapão, ele abre e o cara enforcado cai, né? Então o patíbulo serve para isso. Então o cara fez, eu acho que foi o único patíbulo que aquele marceneiro fez
na vida dele. Amém. Né? Pois é. Espera-se. E aí a corda, falei, bom, a corda, quem é que pode dar um nó de enforcado? Porque aí uma amiga minha falou, não, meu pai é marinheiro e ele que sabe daqueles nós na corda de enforcado, né? E aí chegou a corda com o patíbulo. Foi um sucesso, um sucesso. Quem que você enforcaria hoje? Eu acho que eu enforcaria, sim, a questão tributária. Ainda enforco a questão tributária. Porque passado tantos anos do impostômetro, e a gente conseguiu coisas fantásticas, a Alessandra é testemunha disso. Não, porque e teve o feirão do imposto também, feirão que a do gente imposto, fazia. exatamente. A assinatura do milhão, as nossas idas para o interior, para outros estados. Eu continuo enforcando a questão tributária. E de todas as ações que você já fez dentro da associação comercial, qual foi a que você falou assim, nossa, essa eu me lasco, e você se livrou por um triz? Assim, um grande erro foi no dia que a gente fez um feirão do imposto e eu pedi para o cara da Fenabrave me serrar um carro no meio, porque a gente estava discutindo a questão do imposto do carro. Então, se você serra o carro no meio, você tem só metade do carro com imposto, né? Uhum. E aí, então, o cara não entendeu direito e me mandou um carro lindo, maravilhoso, bonito, mas não estava serrado. Eu falei, bom, mas eu pedi para serrar o carro. Quer dizer, você disse que podia serrar um carro para mim e mandar para parte do colégio, e eu diria, essa parte é imposto e essa parte é carro. Aí ele falou, olha, eu não consegui, eu não entendi direito. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou expor o carro com o imposto completo do carro sem serrar. E colocamos um adesivo amarelo, quebrando o carro, assim, como se fosse serrado mesmo. Ali foi uma saia justa, deu errado. Aliás, toda essa experiência do feirão do imposto, eu participei bastante, né? Fui para o interior. Ele trazia essa coisa das pessoas perceberem o quanto o imposto participava da vida delas, né? Porque a gente tinha aí a impressão de que só se paga imposto quando você declara imposto de renda, né? E aí era fatídico, que você estava falando que a gente demarcava, né, no produto. Então você pegava a pinga 51 e 90 e pouco %, né, da pinga é imposto. Isso. E aí você deixava só, tipo, o último golinho ali. E aí a pessoa, quando entrava, porque a gente montava tipo um supermercado em praça pública, né? E aí ela tomava a percepção daquela, falava assim, o imposto está tomando a minha pinga, o governo está tomando a minha pinga. E quando ele percebia que o governo está tomando a pinga dele, era aí que ele sentia no bolso, e foi daí que a gente conseguiu tanta assinatura, e daí que surgiu o impostômetro. Foi uma trajetória muito legal, liderada pelo Guilherme, anos fantásticos. Defende esse tema até hoje. Até hoje. Uma vez uma senhora falou assim para mim, me lembro disso, mas vem cá, um grande empresário, um homem muito rico, paga imposto também desse jeito? Eu falei, ó, depende, paga mais, porque ele tem propriedades, a senhora não tem tantas propriedades assim, ele tem imposto sobre movimentação financeira, que ele movimenta muito mais que a senhora, mas tem uma hora que vocês pagam imposto igual. Aí ela falou, qual? Eu falei, na hora que vocês vão ao banheiro. Por quê? Tanto o papel higiênico mais simples, como neve, ondulado e cheiroso e com florzinha, o imposto é de 56%. Então, é ali, no banheiro, naquele minutinho, que a senhora e o Antônio Hermílio de Moraes pagam o imposto do mesmo jeito. Olá, tudo bom? Meu nome é Tatiane Salles, tenho uma empresa de consultoria, empreendedorismo e inovação. Hoje eu vou trazer para vocês, na prática, uma ferramenta super útil para modelagem de negócio. Você já deve ter pensado em empreender e surgiu várias dúvidas nesse momento, não sabia por onde começar. E a ferramenta de hoje se chama Canvas. Já ouviu falar em Canvas? A ferramenta super útil na hora de você começar a desenhar o seu modelo de negócio, tirar a sua ideia do papel. É uma ferramenta visual de integração sistêmica entre os blocos que o compõem. Na hora de executar a ferramenta, você tem que ter em mãos caneta, papel com a sua ferramenta e post-it, para poder elencar todas as informações em todos os blocos. Você precisa entender
quem vai usar o seu produto ou o seu serviço, para quem você vai fazer, qual a sua proposta de valor, as fontes de receita, as parcerias, porque a gente sabe que empreender sozinho não é fácil, a gente precisa ter pessoas para contribuir nesse processo. Atividades principais, os recursos que você vai precisar e quanto isso vai custar. Então, basicamente, essa ferramenta ela te auxilia na modelagem do negócio, na criação do formato do produto ou do serviço para compor a entrega de valor para o teu cliente. Então, a gente precisa pensar no Canvas como uma ferramenta ágil, sistêmica, que propõe e que gera valor para o cliente no uso do teu produto ou do teu serviço. Agora, na prática, vamos para o exercício. Você vai escolher pelo menos um bloco para executar o teu Canvas. Eu indico muito você começar pelo lado direito do Canvas, que é o lado emocional, igual ao nosso cérebro. Tem um lado emocional, o lado direito, e o lado esquerdo, racional. Então, se você começar pelo lado direito, que é a minha orientação, você escolhe a proposta de valor, que é a fase inicial do processo. É definir como você vai executar a proposta de valor para o seu cliente, quais os benefícios do teu produto ou do teu serviço que o cliente vai se beneficiar, vai adquirir. Então, você vai ter aí uma semana para executar a tua proposta de valor e validar ela no teu Canvas. Então, sucesso e bons negócios! Meu nome é Maurício Francischelli, eu sou aluno da Faculdade do Comércio no curso de Sistemas para a Internet. Eu tinha uma associação de artes marciais e tinha uma coisa no ar de que alguma coisa ia acontecer, e realmente aconteceu, né? Em fevereiro, março, veio a pandemia e daí acabei com a minha associação e falei, o que eu vou fazer? Vou fazer faculdade, né? Tem que fazer alguma coisa para quando passar essa pandemia aí para os próximos tempos aí, né? E realmente, né? Assim, foi a melhor coisa que eu fiz, acho assim. Daí para frente tudo começou a virar, mudei de trabalho e a coisa já vem vindo. Então, assim, eu acho que o processo começou com a faculdade e daí para frente eu vou cada vez melhorar e cada vez tentar coisas novas. E aquela história das cruzes na frente da esplanada dos ministérios? Ah, esse negócio é bacana. Esse negócio é bacana. Porque a gente fez uma ação de colher 1 milhão de assinaturas, mais de 1 milhão de assinaturas, durante um determinado período, para entrar com uma ação, com um projeto popular, de ter na nota fiscal quanto que as pessoas de fato pagam de imposto. Porque vinha lá a nota fiscal, você ia no supermercado, tal, comprava R$1.000 de compra, R$500, R$200, mas não tinha o AFIF. E o nosso grupo e todo mundo estava interessado em colocar o seguinte, quanto que é o produto e quanto de imposto embutido tem naquele produto. Então a gente saiu à caça de 1 milhão de assinaturas por todo o Brasil. As associações comerciais do estado e as outras do país inteiro nos ajudaram, mas São Paulo foi quem mais colheu assinatura. Eu me lembro do 1º de maio, que a gente colocou bancas para recolher essas assinaturas. Depois tivemos um baita de um trabalho para colocar a assinatura junto com o CPF direitinho, com a RG, que a gente pedia, porque era necessário levar isso para o Congresso, e marcamos o dia para entregar isso para o presidente do Senado, que era, na época, o Renan Calheiros, o presidente do Senado, nessa época, que acolheu essa proposta popular. Ocorreu uma reunião que a gente estava fazendo em Brasília, de colocar cruzes na esplanada dos ministérios, tipo as pessoas que morrem mesmo de tanto pagar imposto, né? Chamar a atenção. E o avião ia chegar no dia seguinte e ia passar pela esplanada do Ministério um comboio com um trio elétrico, tá certo? E a gente ia fazer uma carreata do aeroporto até o Congresso. Só que a gente tinha que pedir autorização para o governo do Distrito Federal, para o GDF, né? Mas nós não pedimos, porque ia demorar muito, era burocrático. Então contratamos as pessoas, enchemos de cruz no dia seguinte, isso foi 3, 4 horas da manhã, né? Aí no dia seguinte de manhã já tinha cruz, ninguém sabia o que era aquilo, ninguém mexeu, tá certo? Mas era essa a finalidade. E deu certo, foi uma foto linda, a gente tem até hoje, e foi um dia perfeito, porque a gente entrou então naquele dia com o projeto popular do De Olho no Imposto. Quantos anos você tem de associação?
20 anos, 21 anos mais ou menos. E quem seria o Arnédio sem a Associação Comercial de São Paulo? Eu acho que a associação comercial está tão dentro de mim que eu não consigo imaginar acordando e não indo para a associação comercial. Teve algum, ou alguma pessoa, alguma celebridade, algum político, que quando você foi receber, deu um frio na barriga? Eu me orgulho de ter sido o primeiro, a primeira pessoa que entrevistou o presidente Lula no seu primeiro mandato, depois de 3 meses de mandato, 4 meses de mandato, e pus o microfone e perguntei, presidente, como é que o senhor se sente aqui no meio dos empresários de São Paulo, no PIB do país, reunidos nessa posse? Os seguranças dele puxavam a minha camisa, puxavam o meu braço, a Sandra lembra disso, e eu fiquei ali firme o tempo inteiro, e o cara me cutucava e me tirava, e o presidente foi simpático, falou super bem, falou o que a gente queria ouvir, de fato. Esse foi um momento histórico especial. E de tudo isso que você fez, o que você mais se orgulha de ter feito na Associação Comercial? Fizemos tantas ações importantes que eu acho que marcaram a vida de pessoas que a gente nem sabe, porque pessoas que passaram por lá e depois a gente nunca mais viu. Então, eu acho que tem muita coisa boa que eu me orgulho e eu acho que, de modo geral, esses projetos, esses programas que a gente fez ao longo dos anos me deixam muito feliz em ter participado disso. Para quem você recomendaria a carreira que você teve? Eu acho que a carreira que eu tenho na associação, que eu tive e tenho até hoje, é uma carreira que mescla aquilo que ela falou quando me apresentou. Eu acho que é um pouco de relação pública, é um pouco de lidar com as pessoas, é um pouco de você ter jogo de cintura para lidar com uma entidade centenária. Isso não é simples, é uma coisa que a gente precisa entender. A associação comercial, como qualquer outra entidade que tem mais de 100 anos, você precisa ter bastante jogo de cintura ali. E você já tentou empreender? Olha, não. Na verdade, através no meu primeiro casamento, eu era sócio da minha mulher, no meu primeiro casamento, porque a gente abriu 2 franquias na época de inglês. E ela se deu bem, eu apenas coloquei financeiramente a minha parte, mas eu confesso a vocês que eu não sou um homem de negócios, eu sou um homem de conversa, entendeu? Eu me dou muito melhor conversando com pessoas, fazendo os bastidores, do que propriamente dito estar num balcão. Acho muito lindo quem tem essa veia do empreendedor, né? Quem é capaz de fazer isso. Eu, de fato, não sou, não. Se você fosse presidente da Associação Comercial por um dia, o que você faria que você nunca nem sugeriu que alguém fizesse? Bom, essa pergunta é altamente capciosa, porque imagina, eu trabalhei com gente, os meus chefes na associação foram homens tão competentes, como você citou, o Rogério, o Alencar, queridíssimo presidente Alencar, o Elvio, o Guilherme Afife. Eu acho que eu ia pegar um pouco de cada um, entendeu? Do Elvio, do Alencar, do Afife, do Rogério e do Alfredo, sintetizar numa coisa só e tentar ser, durante um dia, a ação de todos. Eu penso que seja isso. Olá, eu sou Araceli Maziero, neuropsicopedagoga, clínica institucional, e eu trabalho focada com a aprendizagem de matemática. Trabalho tanto com as pessoas que têm dificuldade, quando eu falo pessoas, crianças e adultos, e também com crianças de inclusão, que têm um aprendizado diferenciado que não pode ser da forma tradicional como nós temos hoje. Então, eu vim aqui para contar um pouco para vocês como que surgiu a minha empresa, que é o Matemática Animada. Na verdade, ela surgiu de um convite de uma coordenadora minha que viu todo o trabalho que eu fazia em sala de aula. Nesse momento, quando eu recebi o convite, ela falou assim: olha, então vem comigo, vamos fazer uma oficina, mostrar para os professores como é que você faz. Bem, o negócio que era para durar 4 horas foi um curso de 16 horas. E a partir daí, o projeto Matemática Animada, porque eu tinha que dar um nome pro raio da oficina, né? Então eu dei Matemática Animada porque é a cara da minha aula. E aí, a partir daí, ele se tornou o quê? Um projeto
projeto no qual eu levava para as escolas, para as empresas, dando capacitação para os professores. Isso foi em torno de 2005. Quando foi em 2013, eu resolvi oficializar uma temática animada, me tornando uma MEI. E a partir daí começou as contratações por empresa, as capacitações. Só que aí o que acontece, né? A gente sempre quer mais e tem sempre uma pressão na vida da gente, né? É mesmo, é? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi ter um espaço físico, isso em torno de 2013 até 2017. E a partir daí eu montei toda uma estrutura, gente, era a clínica dos sonhos. Tava tudo indo muito bem, o marketing, né, fazendo a divulgação. Como tudo na vida, não às vezes não é só a vida profissional da gente que dá uns nós, a vida pessoal também. E aí eu fui diagnosticada com um tumor. E durante 4 meses da minha vida, como não podia identificar se era ou não um câncer, o que acabou acontecendo? Eu tive que tocar minha vida exatamente no momento que, depois de todo o marketing feito, a coisa estava bombando, estava indo. E eu ia ter que pegar um período, e nesse período eu ia ter que sair de cena, né? E a gente sabe, você está começando, e aí você sair de cena, a gente sabe que a coisa acaba esmorecendo. Junto com essa minha doença, veio também as questões pessoais também no casamento. O que aconteceu? No momento que eu tive esse tumor, e quem já passou por uma doença sabe como que é, a gente repensa a nossa vida inteira. E quando eu comecei o projeto Matemática Animada, virando empresa, a minha ideia era focar nos serviços. Mas a gente ouve um aqui, ouve outro ali, e a gente acaba desviando. Então, por que você não faz isso? Porque eu sempre trabalhei com os materiais. Por que você não vende também os materiais? Só que meu foco nunca foi vender. Então, o que acabou acontecendo? Eu abri um e-commerce. E na hora que aconteceu essa minha doença, que passou, que eu tive que rever tudo de novo, adivinha quem é que não dava lucro? Exatamente, o e-commerce. Então, olha que interessante, às vezes a gente não segue a nossa intuição, vai por tudo aquilo que as pessoas estão falando em volta. Eu não tinha nem necessidade de abrir o e-commerce, o serviço, o que eu fazia era onde estava a lucratividade. Então, eu acabei tendo que me desfazer do e-commerce. Então, foi um investimento que foi por água abaixo, mas valeu pela experiência. Então, o que eu tirei de aprendizado de tudo isso? Primeiro, para você ter um espaço físico, a gente tem uma coisa, eu não sei se acho que é a nível do Brasil, que a gente precisa ter o local, abrir a portinha. Para servir, não, foca na qualidade do seu serviço, porque aonde você estiver, o seu serviço estará e a qualidade será ótima. Então, o espaço físico, ele vem de uma necessidade, às vezes que é até proposto para você, não necessariamente que você tenha que abrir para ter sucesso. Escute a sua intuição sempre, faça aquilo que você ama, aquilo que você goste e domine o assunto no qual você vai empreender. Fica aí de dica para vocês. Eles são muitos, são guerreiros, estão em cada esquina. São pequenos e médios empreendedores que, com muita dificuldade, estão retomando seus negócios e preparando com todo cuidado um ambiente seguro para você. Não deixe o comércio do seu bairro fechar as portas. Compre dos pequenos comerciantes perto da sua casa. Eles dependem de você. Associação Comercial de São Paulo. Há 125 anos trabalhando pelo comércio. Agora chegou aquele momento que você vai tirar 3 papelzinhos ali, um de cada vez. Certo. Aqui é só para você ter aqui a gente tem para ele uma legendinha, para ele saber que os azuis são de política, os rosas são pessoais e os amarelos são profissionais. Perfeito, ok. Pode ir. E aí eu vou misturar aqui Isso. e tirar. Então eu tirei Você um pode dar para mim ou para ler para você. azul. Então, ele vai ler para mim. Vamos ver. Arnédio, Bolsonaro, Dória e Elon Musk. Quem você compra, vende e quem você guarda na manga? Musk eu compro. Musk eu compro. Bolsonaro eu guardo na manga. E Dória eu não compro.
Não, você tem que vender. Tem que vender. E Dória eu vendo. Junto com a vacina. Mais uma. O Nando vai ler mais uma aqui, meu Deus. Bora lá. Você já bebeu imposto de gasolina? Já, muito. Ouvindo música, dançando, muito, claro. Vamos lá, Nando. Qual a maior saia justa que já passou em reuniões com executivos, CEOs ou proprietários? Então, as saias justas são essas. As pessoas querem, a gente não consegue com que as pessoas entendam que não somos nós ali, naqueles grandes eventos que tem na República, por exemplo, Dilma lá em Campinas, por exemplo, quando foi no nosso congresso. A gente não consegue que as pessoas entendam, gente, não dá para entrar na sala. Então as pessoas acham que a culpa é nossa, que a gente está sendo chato, que a equipe é chata, que o Arned é um baita de um chato, mas não é. Então essa é uma saia justa que eu nunca gosto de ficar fazendo ou acontecer. Arned, super obrigada. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. Muito bom. E não obrigado só por hoje. Sim. Obrigada por todos os SOS, porque se não fosse pelo seu apoio, a gente sabe que a gente não teria conseguido levar esse projeto à frente. Eu quero desejar para vocês assim um super sucesso. Vejo a vontade e o interesse de dar certo, de ser vitorioso. E eu me sinto assim muito honrado, muito satisfeito, muito feliz de poder ajudar uma turma tão boa, tão interessada e principalmente com raízes tão fortes na questão do empreendedorismo e da inovação. Então eu acho que eu estou fazendo o meu papel melhor para vocês e me dando mesmo o sentido de que aconteça o que for de mais positivo e desejo para vocês toda a felicidade nesse projeto e muito sucesso. Meu nome é Wellington Rocha de Jesus, eu estudo na Faculdade do Comércio de São Paulo, estou cursando Tecnólogo em Logística. A área de logística terá que se reinventar sobre as internets das coisas para mobilizar e agilizar os processos logísticos e industriais que demandam o cenário atual da pandemia do coronavírus. Eu pretendo me reinventar aplicando o método SMART, definindo uma meta específica, uma meta mensurável, alcançável e que eu consiga realizá-la em um determinado período de tempo. E aí, gostou desse conteúdo de hoje? Fez diferença na sua vida? Pode fazer diferença na vida de milhares de empreendedores. Marque aqui, curta, faça um comentário e compartilhe esse conteúdo com todas aquelas pessoas que pode fazer diferença na vida dela. E fala aqui com a gente, o que você quer saber, o que a gente pode trazer para você nos próximos programas, não é, Ale? E olha, a segunda temporada são 12 episódios mais um extra e todos eles dando uma trilha inteirinha de como empreender. Então, se você começou por aqui, volta para o início do jogo. Vai desde o episódio 1 e aprenda junto com a gente as melhores dicas de empreender. Até mais!